Percebam que não é tanto a pobreza não é nada novo, nada estranho, mas sim que as condições estão sujas, e aqui há crianças. Cozinham ao ar livre, dormem quase ao ar livre e o mais importante, para suas necessidades fisiológicas, não tem banheiro em suas casas. O problema aqui são as moscas, pessoal. Quer dizer, a comida parece ótima, parece muito gostosa. Ali está o arrozinho e tudo mais. Já estou ficando com fome aqui. Temos um foco de água negra com infecção e moscas. E aqui estão preparando a comida para todas essas crianças. Vejam quantas crianças são. Olhem, muitas crianças. As ruas são tão estreitas que é impossível passar por aqui sem esbarrar na pessoa que mora aqui. Ou seja, você não pode entrar escondido e passar despercebido. Tem que falar com eles, reconhecê-los, marcar presença, fazer contato visual, olhar nos olhos deles, porque veja a distância em que estamos. Estamos caminhando praticamente ombro a ombro. As crianças se aproximam para ver. Quero mostrar para vocês pela lente como é, para que vejam. A Índia não é o país mais pobre do mundo, mas é o país que tem mais pobres no mundo. Tem 700 milhões de pessoas vivendo com menos de $2 por dia. E tem outros 400 milhões que ganham mais de $2, mas estão muito vulneráveis. Com 1,1 bilhão de pessoas na pobreza, tem, portanto, as maiores favelas do mundo. Para fins educativos, vamos entrar para ver uma e compare com o seu bairro na América Latina. Compare com o bairro mais pobre que você já viu no seu país e nos diga, está muito pior? Está igual? Se parece um pouco ou está melhor? A primeira coisa que vemos é que há muitas crianças por toda parte. Tem crianças aqui, cada casa tem 4 ou 6 crianças, porque são lares multigeracionais. Ou seja, temos avó, pais e irmãos, moram aqui com seus filhos, ou seja, os sobrinhos e primos crescem juntos. Essas casas têm 2 metros por 3. No máximo, se você perceber, estou tentando focar dentro das portas, tentando respeitar a privacidade dessas pessoas. Mas se você olhar para dentro das casas, em profundidade, não tem mais de 2 metros. E ali temos entre 12 e 15 pessoas que dormem, incluindo as crianças. E você vê esses valões de água de esgoto. Lá fora é o esgoto exposto que eles têm dentro das casas. Não tem banheiro, não tem água encanada, não tem tubulação, não tem quartos e não tem cozinhas. Então, bem aqui fora, nesses corredores que vemos, eles cozinham e fazem suas necessidades. Não é perigoso? Eu não me sinto inseguro. Mas se as pessoas se aproximam em multidão para ver o que você está fazendo e acham que eu falo o idioma deles, e me perguntam, e eu sinto que é falta de educação não responder, porque eu não entendo, não sei o que estão me perguntando. Tem 10 pessoas morando nessa casa, então vamos ver alguns números enquanto caminhamos por aqui. Dos 1 bilhão e 100 milhões de pobres na Índia, só 6% tem água encanada. Conseguem ver? Olhem, vejam aqui ao redor, agora que estou me aproximando do centro das ruas, das casas. Quantas tem? Tem torneira? Nenhuma. E dessas pessoas que vivem aqui, só 2,5% são donas de um veículo e só 20% das casas. Na Índia, das casas das pessoas pobres, apenas 20% tem banheiro. Então, se não tem cozinha e não tem banheiro, então, por definição, essas não são casas, são apenas dormitórios, são apenas espaços para as pessoas dormirem, como um conjunto de barracas. Aqui vemos, olhem, como eles não têm água para lavar a louça. Ele está lavando sua panela com cinza. As mesmas cinzas que tiram daqui do fogo onde estão cozinhando, eles usam para lavar suas panelas. E é daí que alimentam as crianças. E é por isso que tem tantas doenças. E bem aqui, neste bairro, com os quartos que não têm banheiro, há um jardim de infância, uma escola com crianças. As professoras acharam que eu era fotógrafo e me pediram para tirar uma foto da turma das crianças, porque nunca tinham tirado uma foto delas.
Já passou por viajar de carro com filhos e a cada 20 minutos eles pedirem para ir ao banheiro? Você pede para segurar, mas eles não conseguem. Bom, se essas crianças aqui, nessa idade, olha como são pequenininhas, essas criaturinhas conseguem segurar porque vão para a escola sem banheiro, então meus filhos também podem segurar até o próximo posto de gasolina? Você quer saber o que é riqueza? É crianças desse jardim de infância cantarem uma música só para você porque você veio visitá-las. E isso aconteceu a quilômetros daquela outra escola, que é para a classe alta da Índia. Essas crianças são alunos daquela escola particular. Obviamente são muito mais bem cuidadas. O mesmo valor como seres humanos que essas crianças têm, o mesmo potencial e ambição, o mesmo amor dos pais, mas uma sorte diferente ao nascer. Aqui, teoricamente, a área verde é esta, a área de lazer para as crianças, mas na verdade é mais um estacionamento de motos. Mas por que essas pessoas são tão pobres? Existem muitas razões, mas vamos focar em 3 das principais: população, clima e o Império Britânico. A primeira, o clima. A Índia tem muitos ciclones, inundações, terremotos, deslizamentos de terra, sabe? Isso torna muito difícil desenvolver infraestrutura de produção e transporte e manter a pouca que existe. Segundo, a exploração da população. 64 mil crianças nascem na Índia todos os dias. 64 mil e a cada minuto uma morre de alguma doença curável. A economia deles simplesmente não está crescendo a ponto de gerar 64 mil empregos por dia. O país deles ficou destruído depois da independência, o que nos leva à terceira razão, o Império Britânico. Nos 200 anos em que estiveram subjugando a Índia, destruíram todas as suas indústrias internas. Eles só usavam a Índia para extrair matéria-prima, para que pudessem vendê-la a outros impérios industriais, enriquecendo assim apenas o Império Britânico, com quase nenhum benefício para a Índia. A Índia foi praticamente uma mina de saque. Eles nunca desenvolveram nada. Agora, se você perguntar para um desses caras de extrema-direita, cristãos de ultra-extrema-direita, eles vão te dizer que é exatamente o contrário, que os civilizaram, que eram selvagens, brutos, que fizeram o favor de trazer o cristianismo para eles. E a supremacia do homem branco, e que ensinaram inglês para eles, que é o idioma que Deus fala. E que se agora é um país de terceiro mundo, é porque eles são selvagens e brutos. E são menos inteligentes do que o homem branco superior, feito à imagem de Cristo, que tem olhos azuis. É isso que vão te dizer. Mas a verdade é que se isso fosse verdade, a Índia seria um país desenvolvido. Ponto final. Já era, Jack. Tem banheiros e chuveiros privadas. O problema é que colocam um desses para milhares de pessoas. E se você precisar ir ao banheiro no meio da noite, o que faz? Então muitos urinam em um potinho ou algo assim e jogam lá fora nesses canais de água que ficam ao lado de cada casa. Isso aumenta a infecção, a falta de higiene. Aqui estamos a uns 500 metros de onde ficam as casas. Então, pensa só. Da próxima vez que você estiver dormindo, acordar e sentir vontade de ir ao banheiro, você vai andar 5 quarteirões para ir ao banheiro? Ou quando você vai trabalhar e precisa tomar banho antes? Imagine ter que caminhar 5 quarteirões só para tomar banho. E o governo não pode ajudá-los mais, mesmo que quisesse. Apenas 5% dos pobres na Índia pagam impostos porque não têm um emprego registrado ou com carteira assinada. E vai continuar assim, porque apenas 3% das crianças que nascem na Índia estão se formando no ensino médio. Aqui estou, em um restaurante pedindo minha comida. Bem, olhando o cardápio, mas a luz acabou de cair. As quedas de energia são muito comuns. A luz já voltou. Muito comuns. Umas 3, 4 vezes por dia acaba a luz. Aqui estamos viajando. Olá, amigo. E com o motorista. Esse cara fala espanhol, olha só, eu não falo espanhol. Ah, um pouquinho, mas aí está.
não sabem ler nem escrever. Ele e o amigo dele. Eles estavam me falando de algum negócio que a gente pode montar e me disseram que não sabem ler nem escrever. E eu, não acredito. Isso cria para eles uma armadilha da pobreza, da qual já não conseguem sair. A base dessa armadilha é a baixa renda. Olhem, vejam este gráfico, ele tem como base a baixa renda. Vamos começar com o crescimento da economia do país. Como eles têm baixa renda, não conseguem economizar. E como não conseguem economizar, não conseguem investir. E como não conseguem investir, não tem crescimento econômico. E como não tem crescimento econômico, continuam com baixa renda. E assim, um ciclo que não termina. Agora, o desenvolvimento, como tem baixa renda, tem um baixo nível de educação e cuidados com a saúde, o que resulta em baixos níveis de capital humano, o que resulta em baixos níveis de produtividade em seus campos e indústrias, o que os leva à baixa renda. E assim, um ciclo do qual nunca sai. E a poucos metros, o templão, olha, esse sim é bem grandão e bem cuidado, com banheiro e tudo, e com cimento e tudo, e esse outro também. Porque você já sabe, Deus vem primeiro e sua casa depois. Você sente que sua cidade, ou seu povoado, seu país, está superpovoado, não tem um bom serviço de limpeza, não tem um bom serviço de eletricidade, não tem água potável de qualidade na torneira? Você sente que seu bairro está pobre, sujo? Olha, venha dar uma volta aqui na Índia, mas mesmo assim, vejam como essas pessoas são felizes. Vejam como elas são felizes. Quando fui para a Noruega, Suécia, os países com maior qualidade de vida do mundo, as pessoas não eram tão felizes assim. México. E eu não estou dizendo para vocês, o dinheiro não compra felicidade. Isso é mentira, a gente já sabe disso. Claro, ter mais dinheiro te deixa mais feliz. O que eu estou dizendo é que essas pessoas, à primeira vista, parecem muito mais alegres do que as pessoas que vi nos países mais ricos, que o dinheiro não é tudo. Mas não, eu não percebi o quão rico é o México, até que vim para um bairro normal de classe média aqui na Índia, porque aqui em Delhi, este é um bairro normal de classe média. Isso não é considerado pobre, é a média na cidade. E eu não percebi o quão pobre eu sou até que visitei os bairros ricos da Índia. E aqui estamos na área de classe alta. Só vejam a diferença. Muito mais limpo, verde, moderno, estradas em bom estado, casas gigantes. Aqui ainda estamos dentro da cidade de Nova Delhi. Vejam, essas casas se estendem por quilômetros em uma cidade onde o metro quadrado de terra custa caríssimo. Parei um pouco para olhar e os seguranças logo vieram ver o que era. Por que você está rondando aqui? Ali está outro segurança. Não, obviamente não vemos as pessoas que moram aqui, só vemos seus funcionários, 20, 30 por casa e os agentes de segurança que ficam na porta, que quando você passa, imediatamente eles olham para ver quem você é. Imagino que em um país cercado de tanta gente pobre, sendo você um dos poucos que são tão ricos, precisa de segurança. Esta casa é do tamanho do bairro que acabamos de visitar. Aquele bairro tinha milhares de pessoas muito pobres. Todas elas caberiam 10 vezes aqui. Olhem, em uma única casa, só para que vejam a desigualdade. Esta casa aqui tem um parque para crianças, para os filhos deles. Imagino 3, 4 crianças no máximo, e o parque é muito maior, mais bonito e melhor cuidado do que o parque que vimos lá para milhares de crianças. Até os carros parecem mais novos. Obviamente, não se pode entrar nessas casas. São casas particulares, mas tem uma em que deixam entrar. Essa aqui. O senhor acabou de dizer que em 5 minutos ele nos deixa entrar. Eu disse que sou mais velho que ele. Ele, o jovem, nos disse agora: esperem, daqui a pouco podem entrar. Não, pois é. Entrar em um, obrigado. Essas casas, isso é uma casa. Imagina quantos funcionários você precisaria para manter toda essa propriedade. A jardinagem, as piscinas, tudo também tem seu próprio estábulo. Olha ali, um estábulo para suas zebras, camelos e elefantes. E aqui uma sala de arte, artesanato para fazer trabalhos manuais com seus filhos. Se adensassem essa área, se fizessem apartamentos para estudantes,
para pessoas. Poderiam colocar no mínimo 2 milhões de pessoas na área onde estão essas mansões, palácios. Pelo que vejo, os ricos daqui da Índia são mais ricos do que os ricos no Canadá. Ou seja, o 1% mais rico aqui na Índia está muito acima do 1% mais rico no Canadá. Olhem essas casas. Não é tanto o prédio que eles têm, e sim o espaço. E por que deixam entrar nessa casa? Bom, essa casa pertencia a Gandhi. Na verdade, deram essa casa de presente para ele, um rico daqui da Índia. Disseram a ele: toma, olha, aí vai uma casa para você. Ou seja, essa é uma das pequenas, essa é tipo das mais pobrezinhas, bem simples. Quer dizer, olha, aí demos a casa para esse senhor. Ali é a entrada para ir para outra casa do senhor que deu a casa de presente para Gandhi. Vejam, porque na verdade essa casa deve estar a uns 6 quilômetros desse terreno. Então as casas estavam conectadas. Por isso, outra diferença entre as classes sociais nesta cidade é o barulho ao qual você está exposto durante o dia. Se o seu quarto está aqui em cima, a rodovia mais próxima é aquela, silenciosa, tranquila, com motoristas educados, mas agora compare com esta. Além disso, ao caminhar pelo seu bairro, você fica menos exposto ao sol, porque esse bairro é uma área verde. Portanto, você se queima menos. Ou seja, se você está nos outros bairros que já não têm árvores, você se queima mais com o sol. E isso continua perpetuando o seu sistema de castas. E esse mesmo senhor muito rico que doou esta casa, deu ela de presente para Gandhi, agora paga as despesas do museu, que hoje em dia é o Museu Gandhi. Este é um museu gratuito e todos os funcionários, limpeza e manutenção ficam por conta desse senhor muito generoso. Ele paga pela água, luz, os impostos da propriedade, esses rapazes que limpam tudo. Isso aqui é tipo um chuveiro expresso, como um banho rápido, mas eles não tomam um banho completo. Só lavam o rosto, o pescoço, talvez as axilas, assim. E está localizado em bairros muito densos. Vejam quantas pessoas moram aqui. Tudo aqui em cima, e esse é o banheiro comunitário deles. E ao lado de todo o banheiro, não pode faltar a religião deles, que está maior, melhor cuidada. E eles investiram mais dinheiro, porque você já sabe, sua religião precisa de mais manutenção do que sua higiene pessoal. Claro, por exemplo, olha só, essa avenida é a mais movimentada por pedestres em toda a Índia. Essa avenida é como o equivalente ao Zócalo da Cidade do México ou ao Obelisco na Argentina. E olha, os prédios estão caindo aos pedaços. Literalmente estão caindo. Em todos os países que já fui, não importa o quão pobre seja o país. A rua mais movimentada da capital deles sempre está bem cuidada, pelo menos uma rua, a Avenida Central. E aqui não é que esteja vazia, que seja uma cidade fantasma, está muito movimentada. Acho muito difícil entender que, apesar de ser tão movimentada, tem tanta gente. Muitos dos prédios estão em ruínas. Um país tão grande como a Índia, com uma economia total tão grande, e essa é a sua avenida mais movimentada. A atração turística que te dá as boas-vindas à Índia? E tem prédios muito mal cuidados, quase todos, e já vimos que existem pessoas ricas na Índia. Ué? E muito ricas. Por que então não reformam isso? Por que não investem? Derrubam e fazem terraços com restaurantes, algum shopping, uma casa noturna para vir dançar, com uma pista de dança lá em cima, em vez de ficar assim parecendo uma casinha improvisada. Por que não? Isso é porque os investidores sabem que o poder aquisitivo, o poder de compra da pessoa local, não vai ser suficiente para que eles recuperem seu investimento. É simples assim. Esses lugares estão desmoronando enquanto ainda estão de pé, esses prédios estão tentando chegar ao topo, lá em cima. Com a escada de bambu, vou ficar aqui de olho para ver o que acontece. Eles estão tendo dificuldades com a escada de bambu. Olha só, o caldo? Lá vai o primeiro corajoso. Caramba, coitada da senhora, tomara que ela não caia. Eu aqui esperando meu frango assado.
e acabei ajudando aqui na construção. Me colocaram para segurar a escada e eu, bom, vamos lá, aqui estão fazendo trabalho noturno. Olha só, estão cavando. Eles levam para aquela escada, aí um rapaz recebe. Não tem nenhum tipo de máquina para subir, tem que ser na força bruta mesmo. Acho que esse rapaz já está no intervalo. O que é isso? O que é isso? O que? Com máquinas modernas, em um dia estaria pronto. Esses barcos já estão aqui há semanas. Olhem, horas. Só na força do lombo devem ser uns 50 quilos esse negócio. De colherada em colherada, já jogaram toda a montanha. Vamos ver aqui o que estão dando. Olhem. Fora das igrejas sempre dão coisas de graça. Aqui vem o camarada com os pratos. As crianças também ganharam seu taquinho. Olha que legal. Que legal. Aqui estão, aqui estão, aqui estão, aqui estão. É isso. Obrigado. Música.